Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Almas que estão em prisão agora. Esta mensagem foi pregada pelo irmão William Marion Branham no domingo de manhã, dia 10 de novembro de 1963, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Thank you. Bless you. Let's bow our heads just a moment. Obrigado. Inclinemos nossas cabeças só um momento. Heavenly Father, we are grateful to Thee today for this privilege of assembling together one more time. Knowing that someday we will assemble for our last time as mortals, and then we'll assemble in a glorified state with Thee, and all the redeemed of all ages shall be assembled there. Pai Celestial, nós estamos agradecidos a Ti hoje por este privilégio de nos congregar mais uma vez, sabendo que um dia nos reuniremos pela nossa última vez como mortais, e então nos congregaremos num estado glorificado contigo. E todos os redimidos de todas as eras hão de estar congregados ali. All our hearts beat high and with great anticipation waiting for that hour to arrive. Nossos corações batem fortemente e de grande expectativa, esperando que essa hora chegue. With that, all fears vanish from us. Todos os temores se desvanecem de nós. We have nothing to fear, nothing to dread. Nós não temos nada que temer, nada que nos apavorar. We look forward to the promise that the eternal God has made us, and we know that it's true. Aguardamos ansiosamente a promessa que o eterno Deus nos fez e sabemos que é verdade. That is why we live. Por isso que vivemos. We live for that hour, that time, when this mortal will be changed and will be made like Him. Vivemos por essa hora, esse tempo, quando este mortal será mudado e nós nos tornaremos semelhantes a Ele. And there will be no more sickness, no more sorrow, no more heartaches. Oh, it'll all be over then. E não haverá mais enfermidade, nem mais tristeza, nem mais sofrimentos. Tudo estará terminado então. And with joy of heart, in faith and courage, we look forward for that day. E com gozo de coração, nós, com fé e coragem, aguardamos ansiosamente por esse dia. That's why we are gathered here today, Lord, to confess our wrongs and ask for mercy. Por isso que estamos reunidos aqui hoje, Senhor, para confessar os nossos erros e pedir misericórdia. That's why we face this altar this morning. Because that we know we're mortal and there's many mistakes in us and we're full of fault. Por isso que encaramos este altar nesta manhã, porque sabemos que somos mortais e há muitos erros em nós e estamos cheios de falhas. But we come to confess our wrongs and then look to our Heavenly Father with open hearts for the blessings and renewal of strength and faith that He would give us in this hour as we have assembled here according to the promise in heavenly places in Christ Jesus. Porém, nós viemos confessar os nossos erros e então olhar para o nosso Pai Celestial com corações abertos para as bênçãos e renovação de força e fé que Ele nos daria nesta hora,
porquanto temos nos congregado aqui de acordo com a promessa, em lugares celestiais em Cristo Jesus. For we claim that we have passed from death unto life by His promise, and we are caught up in a heavenly atmosphere, sitting with Him now. Pois sustentamos que nós temos passado da morte para a vida, por sua promessa, e que somos arrebatados numa atmosfera celestial, assentados com Ele agora. May He teach us this morning the things that He'd have us to know, and give us the bread of life, that we might be sustained for the future that lays before us. Que Ele possa nos ensinar esta manhã as coisas que Ele gostaria que conhecêssemos, e nos dar o pão da vida, para que possamos ser sustentados para o futuro que se acha adiante de nós. Grant it, Lord. This is our prayer that we asked in Jesus Christ's name. Amen. Concede, Senhor. Esta é a nossa oração que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Good morning to everyone. Bom dia para cada um. And it's very good to be assembled here with you again this morning in this heavenly atmosphere of worship. E é muito bom estar congregado aqui com vocês novamente esta manhã, nesta atmosfera celestial de adoração. Just a teeny bit late. We had some real bad calls just a few minutes ago. A boy laying there dying. Só um pouquinho tarde, nós tivemos alguns telefonemas muito graves há alguns minutos atrás. Um menino deitado ali morrendo. As sure as I'm standing here, the Lord touched his body and sent him on the road. E exatamente tão certo como estou aqui de pé, o Senhor tocou o corpo dele e fê-lo seguir seu caminho. And a boy standing here, which is my cousin's son. E um menino de pé aqui, que é filho do meu primo. They were really Catholic to begin with, but they went to Mass this morning and something told them to come here. Eles eram realmente católicos para começar, mas eles foram à missa esta manhã e algo lhes disse para virem aqui. And so there's a change. E assim houve uma mudança. So they are coming out the house and prepare for water baptism. Então eles estão chegando agora em casa e preparam-se para o batismo na água. So then there's just wonderful things that our Lord does all the time. He's just constantly doing things. De modo que eles têm simplesmente coisas maravilhosas que o nosso Senhor faz o tempo todo. Ele realmente está constantemente fazendo coisas. They come to get in and they couldn't get in. They said there's just no way to get in. Eles vieram para entrar e não puderam entrar. Eles disseram que simplesmente não encontraram um jeito de entrar. And I said, well, you want to talk to me? And I said, well, just come on up the house and we'll talk that over there. Eu disse, bem, se vocês desejarem falar comigo, eu disse, bem, simplesmente vamos até em casa e discutiremos isso ali. So I thought on my road to New York now to this meeting coming up that it would just be so nice. I know I'd be refreshed to drop in and help light my fire from what fire you all have. And we stopped for a day this morning. Então eu pensei a caminho de Nova York agora para esta reunião que se aproxima, que seria simplesmente tão bom. Eu sei que eu estaria renovado para visitar de passagem e ajudaria a acender meu fogo, daquele fogo que vocês todos tinham. E nós paramos por um dia esta manhã. And we got in day before yesterday at noon. E nós chegamos antes de ontem, ao meio-dia. And then we got to leave. I was going to leave this afternoon, but I think I'll go. We start in the morning early, real early. E então temos de sair. Eu ia sair esta tarde, mas acho que irei. E nós iniciamos de manhã cedo, bem cedo de... We might have some snow on the roads and things between here and New York. I go through Virginia, through the mountains, and all through the Alleghenies. And just in the bottom part then of the Adirondack. Poderemos ter um pouco de neve nas estradas e coisas entre aqui e Nova York.
Temos de passar por Virgínia, passar pelas montanhas e também pelas montanhas de Allegheny, e bem na parte mais baixa, então, do Adirondack. So we begin at, I forget, it's the arena there, a new one. They tore the old St. Nicholas arena down, I understand. They built this new one. Assim nós começamos eu esqueço, é a arena ali, uma nova. Demoliram a antiga arena de São Nicolau, eu creio. Construíram esta nova. And as far as I know, we're getting about some of the first nights that's been let out. E que eu saiba, nós estamos fazendo circular algumas das primeiras noites que jamais se tem divulgado. So we're grateful for that, for the greater New York Pentecostal people. De modo que somos gratos por isso, pelo maior povo pentecostal de Nova York. I think we got several churches cooperating, and we're expecting a great time. E eu penso que nós temos várias igrejas cooperando, e esperamos ter horas de grande gozo. And we'll be back, the Lord willing, sometime next week. E nós estaremos de volta, o Senhor permitindo, num dia qualquer da próxima semana. And if it be the will of God, well, we hope to get to stop over for Sunday a week, for the Sunday morning service. E se for a vontade de Deus, ora, nós esperamos conseguir interromper a viagem para domingo, uma semana, para o culto de domingo de manhã. And then I barged right in on our pastor again, as always do, you see. And I thought maybe if I got in even out asking. E então eu cheguei sem avisar o nosso pastor novamente, como sempre faço, veja você. E eu pensei que talvez se eu entrasse, e até mesmo sem pedir. And then, being there's a nice group here, and people I see from out of town are here, I thought maybe tonight, if the pastor hasn't got anything special, that it would be we'd have a little service tonight, just a short one, and maybe pray for the sick. E então, sendo que é um ótimo grupo aqui, e pessoas que eu vejo que são de fora da cidade que estão aqui, eu pensei que talvez hoje à noite, se o pastor não tiver nada de especial, isso seria que nós teríamos um pequeno culto hoje à noite, somente um breve culto, e bem que talvez oraríamos pelos enfermos. Thank you. Obrigado. We are hoping to pray for the sick tonight, talk on divine healing and pray for the sick. Amen. Nós estamos esperando orar pelos enfermos hoje à noite, falar sobre cura divina e orar pelos enfermos. Start early so we can get out early. Começar cedo, de modo que possamos sair cedo. And if the pastor will, what you usually start at 7:30, is that right? E se o pastor desejar, o Senhor normalmente começa às 7:30. É isso mesmo? How about starting 7? 7, let me get on at 7:30. That'll let me out by 8 or 8:30 and to give people time then to go. If that's all right. Que tal começarmos às 7 hoje à noite? 7? E deixe-me subir às 7:30, e isso me permitirá sair por volta das 8 ou 8:30. E dará tempo, então, das pessoas irem, se estiver bem assim. Everybody laughed. I said 8 or 8:30. I hope to be out at that time. Todo mundo riu quando eu disse 8 ou 8:30. Eu espero sair nesse horário. Praying for the sick, we never know. Orando pelos enfermos, você sabe. Nunca sabemos. So we have had a great time since leaving you this last fall early, and the Lord has blessed us in many great things. Assim nós temos tido umas horas de grande gozo desde que os deixamos neste outono passado, no começo, e o Senhor nos tem abençoado em muitas grandes coisas. And tonight, if the Lord willing, I want to tell you on the last visitation I had from God in Colorado a few weeks ago. E hoje à noite, se o Senhor permitir, eu quero lhes falar sobre a última visita que eu tive de Deus no Colorado, há algumas semanas atrás. And that's what I thought I'd bring in, maybe stimulate faith for a good healing service tonight for the sick and the afflicted. E é isso que eu pensei que eu gostaria de lhes trazer agora. Talvez para estimular a fé para um bom culto de cura hoje à noite, pelos enfermos e pelos aflitos. Now this morning, to get right into the service, I
something struck my heart about a month ago. Agora, esta manhã, para entrar direto no culto, algo atingiu meu coração por volta de um mês atrás. And it might be, now, I think are they taping this? Are they taping this? All right. E poderia ser, agora, eu penso que estão gravando isto? Estão gravando isto? Sim, tudo bem. So that I would know where the tape gets out to others. Para que eu saiba onde se a fita sai para outros. I can't say that what I'm going to speak on this morning, I can't say that it is, I know it's right. See, the message part will be right. Eu não posso dizer que sobre o que eu vou falar esta manhã, eu não posso dizer que isto está... Eu sei que está correto, veja, que a parte da mensagem está correta. But the thing that I want to do is a question in my mind. O que eu desejo fazer é uma pergunta em minha mente. It looks so real. Parece tão real. And yet, since I come in and since it was revealed to me, I have been so scared that I'd say the wrong thing and might leave the wrong impression upon people. E todavia, desde que eu entrei e desde que foi revelada a mim, eu tenho estado tão receoso de que eu dissesse a coisa errada e pudesse deixar a impressão errada sobre as pessoas. What I had notes wrote down on what I was going to say, I cut part of it out so that I might not make it too strong. E o que eu tinha de comentários anotados aqui sobre o que eu ia dizer, eu cortei parte disto, de forma que eu não deixasse forte demais. Because, you see, if a person, I love the Lord God, and the only way I know I love Him is because I love you. Porque, veja você, se uma pessoa, eu amo o Senhor Deus, e a única maneira de eu saber que eu o amo é porque eu os amo. Vem? That's the only way that I know. Essa é a única maneira de eu saber. And yet I don't want to have anything that's revealed to me and then not tell you, if it's to tell you. E todavia eu não quero ter nada que me seja revelado e que depois não lhes diga se é para lhes dizer. And then I'm afraid that if I say something a little too strong, it might hurt somebody. E então eu tenho receio de que se eu disser alguma coisa um pouco forte demais, isso possa ferir alguém. And you know, it's you just have to almost just get to the platform and then feel led to say what you're going to say. That's all. E você sabe, você simplesmente tem de quase que chegar na plataforma e então se sentir guiado para dizer o que você vai dizer. Isso é tudo. And then sometimes you might say something and someone would get another slant to it. Yeah. And they'd run off on that side. And then somebody'd say, "Oh, this is this thing." E então, às vezes, você poderia dizer algo e alguém tivesse um outro ponto de vista quanto a isto. E eles descarrilhassem para esse lado e então alguém dissesse, isto é isto. Veja. But I want you to know that what I'm going to say is just presuming. And the word presume means to adventure without authority. Porém, eu quero que vocês saibam que o que eu vou dizer é somente presumindo. E a palavra presumir significa aventurar-se sem autoridade. So I don't say that this is true, but it's just a little thought that I might drop along to you that you might weigh it out and see what you think about it. Então eu não digo que isto seja verdade, mas é só um pequeno pensamento que talvez eu expresse para vocês à medida que damos andamento, para que vocês possam pesá-lo e ver o que vocês acham disto. And then, it'll be scriptural, because I wouldn't preach nothing. E então isto será, naturalmente, isto será bíblico, porque eu não pregaria nada. But is that the hour yet? Has this arrived to this hour? And has these things meant that? Contudo, esta já é a hora? Tem isto chegado a esta hora e tem estas coisas querido dizer isso? I pray with all that's in me that it isn't. Eu oro com tudo que está em mim, que não seja. Vê? I pray that it isn't right.
that it isn't that. Eu oro que isto não esteja correto, que não seja esta hora. It's going to be, but has it come to that time yet? That's what I wonder. Vai ser, contudo, já chegou a esse tempo? Veja, é isso que me pergunto. Everybody understands thoroughly that I don't know. Agora, todo mundo entende completamente que eu não sei? Is it this time? Eu simplesmente... É este tempo? If it is, God be merciful to us. But if it isn't that time, it's going to come. Se for, Deus seja misericordioso para conosco. Mas se não for este tempo, vai vir. Now, as soon as we can, we got a great itinerary in front of us, the Lord willing. Agora, assim que pudermos, nós temos um grande itinerário à nossa frente, o Senhor permitindo. And I've got to go overseas right after Christmas in Europe and Asia, Europe especially. Eu tenho de ir no estrangeiro logo depois do Natal, na Europa e Ásia, Europa principalmente. And then I come back here to the United States for a few services, and then I go back down into South Africa. E então eu volto aqui para os Estados Unidos, para alguns cultos, e então eu desço de volta à África do Sul. I begin on the 2nd of September in Durban, and go from the 2nd, I think, to about the 10th, and then I have 3 days to go to Johannesburg and begin again. Eu começo em 2 de setembro em Durban, e vou de 2, eu penso, até por volta de 10, e então eu tenho 3 dias para ir dali até Johannesburgo e começo novamente. But I think it's the month of April we start in the Scandinavian countries, in Norway and Sweden and Finland and Holland and Switzerland and Germany and through Europe there. Porém, eu penso que é o mês de abril. Nós começamos nos países escandinavos, na Noruega e Suécia e Finlândia e Holanda e Suíça e Alemanha e ali através da Europa. So be in prayer for us. Então, estejam em oração por nós. We have a few meetings here, Christmas time now, right after Christmas. Nós temos algumas reuniões aqui na época de Natal, agora, logo após o Natal. By the way, we want to be here through Christmas, through home. The kids wants to come home through Christmas. A propósito, nós desejamos estar aqui durante o Natal. Veja, em casa. As crianças querem vir para casa durante o Natal. And we love Arizona, but you know the thing that we miss and just can't get over is this church and you people. E nós amamos o Arizona. Mas você sabe que a coisa que nós sentimos saudade e simplesmente não podemos dominá-la é esta igreja e vocês, gente. No matter where we go, what we do, it just kids, me, wife and all. Não importa onde vamos, o que façamos, é simplesmente as crianças, eu, minha esposa e todos. There's just no place like this. That's right. There's just no place. Não há simplesmente nenhum lugar como este. Isso mesmo. Não há simplesmente nenhum lugar. I've sailed the 7 seas and I've been everywhere, but there's no place that seems hallowed to me like this little spot right here. This is it. Eu tenho navegado pelos 7 mares e eu tenho ido em todo lugar. Mas não há nenhum lugar que me pareça consagrado como este lugarzinho bem aqui. Isso mesmo. Just get away from it once if you want to know. There's just something about here. Simplesmente se afaste dele uma vez, se você quiser saber. Há simplesmente algo a respeito daqui. I've preached all over the world, practically. And I've never, any time, any place, ever felt the Spirit of God with freeness and things like I do standing right here. This is it. Eu tenho pregado por todo o mundo praticamente, e eu nunca, em tempo algum, em lugar algum, jamais senti o Espírito de Deus com liberdade e coisas como eu sinto estando bem aqui. Isto mesmo. God let it. There's a day I laid that cornerstone over there. I said, Lord God, don't let it fall. Deus, deixa isto como o dia em que eu coloquei aquela pedra angular ali. Eu disse, Senhor Deus, não deixes isto cair. People said, in 2 months, it'll be a garage. As pessoas diziam, dentro de uns 2 meses, isto será uma garagem.
I said, don't let it fall, Lord. Let it be standing and people in here praising you when Jesus returns. Eu disse, não deixes isto cair, Senhor. Deixa isto permanecer de pé e as pessoas aqui te louvar até quando Jesus retornar. I trust it'll be that way. Eu confio que será dessa maneira. Now, let us turn in the Bible now and expect the Lord to give us of His blessings. Agora, vamos voltar na Bíblia agora e esperamos que o Senhor nos conceda de suas bênçãos. And we want to read some scriptures. I got some scriptures wrote down here that I want to refer to and some notes. E nós desejamos ler algumas escrituras. Eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, às quais eu desejo me referir, e algumas anotações. And I want to read out of 3 places out of the Bible, and I'll give them to you first. E eu desejo ler de 3 lugares da Bíblia, e eu os darei a vocês primeiro. I want to read in Jude 5 and 6. Eu desejo ler em Judas 5 e 6. Jude's just one book, you know. Judas é apenas um livro, você sabe. And then I want to read 2 Peter, the 2nd chapter, 4 and 5. E então eu desejo ler o 2º capítulo de 2 Pedro, 4 e 5. Now I want to read 1 Peter 3, 18 to 20. Então eu desejo ler 1 Pedro 3, 18 ao 20. And my subject this morning, the Lord willing, is souls that are in prison now. E meu tema esta manhã, o Senhor permitindo, é almas que estão em prisão agora. Souls that are in prison now. Shut up, forever condemned. Almas que estão em prisão agora, encarceradas, para sempre condenadas. Never, no way of being saved. See? Souls that have been imprisoned now. Nunca, não há meio de serem salvas. Veja, almas que têm estado aprisionadas agora. Now let's read over in the book of Jude first. I believe I have marked down here for the first place in Jude, and then over in 2 Peter, and then over in 1 Peter. Agora, vamos ler lá no livro de Judas primeiro. Eu creio que eu tenho marcado aqui como primeiro lugar em Judas. E então lá em 2 Pedro, e então lá em 1 Pedro. Now Jude would like to read it all, but just to save time, because it's 10:30 already, I'm going to begin with the 5th verse. Agora, Judas, eu gostaria de ler isso tudo, mas apenas para poupar tempo, porque já são 10:30. Vou começar com o 5º versículo. Now Jude was a brother, foster brother of Jesus Christ, as we all know. See? He was Joseph's son. Agora, Judas era um irmão de criação de Jesus Cristo, como todos nós sabemos. Estão vendo? Ele era filho de José. I will therefore put you in remembrance, though you once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterwards destroyed them that believe not. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Saved them first, brought them out of Egypt, and then had to destroy them because they didn't continue with their message, you see. Salvou-os primeiro, tirou-os do Egito e então teve de destruí-los, porque eles não continuaram com a mensagem deles. Veja você. And the angels, which kept not their first estate, but left their own habitation, he has reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em mutação, prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Angels, which once stayed in heaven and kept not their estate, and the way that they were in, fell away, and now is in eternal chains of darkness, everlasting chains of darkness. Não guardaram o seu estado e a maneira que eles eram ali dentro. Apostataram-se e agora estão em prisões eternas de escuridão,
prisões perpétuas de escuridão. Kept in this condition until the judgment of the great day when they'll be judged with all the rest of the unbelievers. Mantidos nesta condição até o juízo do grande dia, quando eles serão julgados com todos os demais incrédulos. Now, in 2 Peter, the 2nd chapter, beginning with the 4th verse, which will be just a book or two behind it. See? Agora, em 2 Pedro, o 2º capítulo, começando com o 4º versículo, o qual será somente um livro ou dois detrás disto. Veja. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, And spared not the whole world, but saved Noah and 8 persons, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé e 8 pessoas, pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Spared not the angels, put them in chains of darkness, and condemned the whole world by the destruction of Noah. Não perdoou aos anjos, os colocou em prisões de escuridão e condenou o mundo através da destruição de Noé. Now, in 1 Peter, the 1st chapter, and the 1 Peter, the 3rd chapter, and beginning with the 18th verse, we read again. Agora, em 1 Pedro, o 1º capítulo, e o 1 Pedro, o 3º capítulo, e começando com o 18º versículo, nós lemos novamente. Now listen close now. Agora, ouça com atenção agora. For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. By which also he went and preached unto the spirits in prison. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. He preached to these people in prison, Ele pregou a estas pessoas em prisão, which sometimes were disobedient. When once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. os quais noutros tempos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Like figure whereunto even baptism does also now save us. Também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Not the putting away of the filth of the flesh, but the answering of a good conscience towards God by the resurrection of Jesus Christ. Não do despojamento da imundícia da carne, mas do indagar de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, Who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto him. o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Let's pray again. Oremos novamente. Now, Heavenly Father, such a line of Scripture here. 3 witnesses. 3 places in the Scripture giving testimony. Agora, Pai Celestial, tal linha de escritura aqui. 3 testemunhas. 3 lugares na escritura, dando testemunho. And thou hast said in thy word that in the mouth of 2 or 3 witnesses
let every word be established. E tu tens dito em tua palavra que na boca de 2 ou 3 testemunhas que toda a palavra seja estabelecida. Now, I pray thee, O God, that thou will come to the people and will interpret this word, this message, in the light that it should be in. Agora eu te rogo, ó Deus, que tu venhas até as pessoas e interpretes esta palavra, esta mensagem, à luz em que deveria ser. That every man, woman, boy, or girl might understand in the capacity that you have ordained for them to understand in. Para que cada homem, mulher, menino ou menina possa entender da capacidade em que tu tenhas ordenado para eles entenderem. And now, knowing that these 3 witnesses bear record of truth, E agora, sabendo que estas 3 testemunhas dão testemunhos da verdade, and I pray that you will send the Holy Spirit upon us now, e eu rogo que tu envies o Espírito Santo sobre nós agora, and we'll look to Him who is our King in our midst this morning, the Lord Jesus Christ, where we have raised now by faith, sitting in these heavenly places in Him. e olharemos para Ele, que é nosso Rei, em nosso meio nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo, onde temos-nos levantado agora por fé, assentados nestes lugares celestiais nele. We wait for His message. Nós esperamos por sua mensagem. Speak it through us, Lord. Hear it through us. As we ask you to circumcise the lips that speak and the ears that hear, that it might be to the honor and glory of Him who is the Scripture. Fala através de nós, Senhor, faze-a ouvir-se através de nós, enquanto te pedimos para circuncidares os lábios que falam e os ouvidos que ouvem, que isto possa ser para a honra e glória daquele que é a Escritura. For we asked it in His name. Amen. Porquanto pedimos em seu nome. Amém. Now, remember the service is tonight, a healing service. Lembre-se dos cultos hoje à noite, um culto de cura. I don't think it'd be necessary to give out prayer cards, so we just pray for the sick. Eu não acho que seria necessário distribuir cartões de oração. Então só oraremos pelos enfermos. I have something I want to tell you, and I hope that it'll just bring the congregation into a place to where there'll just be all kinds of healing. Eu tenho algo que eu quero lhes dizer, e eu espero que isto realmente traga a congregação num ponto até onde haja simplesmente todo tipo de cura. I know it will be if we'll just believe it that way. Eu sei que haverá se realmente crermos nisto desta forma. Now, this souls now in prison, souls that are now in prison. Agora, isto, almas agora em prisão, almas que estão agora em prisão. Now, the soul of man is not the body of man, it's the soul. Agora, a alma do homem não é o corpo do homem, é a alma. And the soul is something that's the nature of the spirit. Estão vendo? E a alma é algo que é a natureza do espírito. And then when the nature of a man, when he said, we are dead, the Scripture plainly tells us that we are dead and our lives are hid in God through Christ, sealed there by the Holy Spirit. E então, quando a natureza de um homem, quando ele disse, nós estamos mortos, a Escritura claramente nos diz que nós estamos mortos e nossas vidas estão escondidas em Deus através de Cristo, seladas ali pelo Espírito Santo. Now, it wasn't that your body died. It wasn't your spirit died. Agora, não foi que seu corpo morreu, não foi seu espírito que morreu. It was the nature of your spirit died, see? The nature which is the soul. Foi a natureza do seu espírito que morreu, veja. A natureza que é a alma. The nature of your soul is God, if you're born again. A natureza de sua alma é Deus, se você nasceu de novo. If it's not, it's of the world. Se ela não for, ela é do mundo. Anything that begin has to end. Qualquer coisa que começa tem de acabar. So therefore, the only way that you can have eternal life
is to have a life that never did begin. Então, portanto, a única maneira de você poder ter vida eterna é ter uma vida que realmente nunca começou. And then your life did begin when you were born. When God breathed the breath of life into your nostrils and you became a living soul, then you began then. E então sua vida começou quando você nasceu, quando Deus soprou o fôlego da vida em suas narinas e você se tornou uma alma vivente. Então você começou nesse momento. But Bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. As we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time.